Olá amigos do Vlog do Zek, hoje com o VDZ, batalhas das Sigmas 8-16mm ou 12-24, que é a conclusão que a gente tem aqui no Vlog do Zek, desses dois reviews que eu acabei aí de terminar, né? Eu acabei de ver aí a APS-C 816 f4.5 5.6 DCHSM, e eu quero falar aí o que eu acho desse mercado do grande angular que a gente tem hoje, a minha experiência com todas essas objetivas que a gente viu até agora, na mais recente aí que a gente acabou de ver aqui no Vlog do Zek. Então vamos começar lá com a história aí que eu tenho com o grande angular, que tudo começou com a 16-35mm f2.8 L2 USM da Canon pro Mount EF, aí o full frame, que foi a minha primeira experiência com o grande angular da Canon, e não foi uma experiência muito positiva, né? Que ela é uma lente da série L, é uma lente moderna com wider ceiling, uma lente extremamente cara, só que a performance nas bordas nunca me agradou muito. Os 16mm são mais interessantes aí do que a performance ótica, e a Canon aí historicamente sempre se escondeu atrás desse fator aí para não entregar em performance ótica. Então foi só depois de 2011, quando eu fui comprar lá a 60D, que eu experimentei a 14mm f2.8 para ver o que era aí que a Canon estava oferecendo no grande angular prime, e eu tive a mesma surpresa, né, que a Canon tem um problema aí com perda de resolução nas bordas, um problema aí com chromatic aberration lateral. Então essas lentes nunca me agradaram, apesar de elas serem produtos high-end. Eu sempre tive essa curiosidade e ainda bem aí que eu consegui testá-las antes de fazer a minha compra. A 14 f2.8 L2 USM é a que a gente está gravando aqui na Blackmagic, que eu ganhei de aniversário lá em 2011, então ela continuou no meu kit por todos esses anos, mas depois eu fui começar a experimentar outras alternativas, já que a Canon não estava me agradando, e eu comecei nessa 12-24 da Sigma, que ela é muito mais ampla, né, dos 14mm da Canon, os 12mm da Sigma no full frame, só que ela é uma zoom variável aí com abertura f4.5 5.6, ela é a linha DG aí Digital Grade na geração 2 com motor HSM, e para minha surpresa os resultados foram muito bacanas, né? Os 12mm são extremamente impactantes nas fotos, e essa abertura f4.5 5.6 resolve aí parte do que a gente tem nos 2.8 da Canon, que é o problema com chromatic aberration. Então lá em 2012, quando eu fiz o review dessa lente, foi uma surpresa aí a minha recomendação para vocês, que essa Sigma 1224 ela custa metade do preço da 14mm prime da Canon. Ela tem aí a performance ótica tão boa quanto, ou tão medíocre quanto, enfim, o grande angular vai se chamar muito mais a atenção por causa da composição, por causa da performance ótica. Então eu comecei aí a abrir mão disso, pelo menos na Canon, e a gente testou lá a 10-22 f3.5 4.5 USM pro crop, que é uma objetiva aí que eu sempre pego emprestada da minha mãe, e eu tive lá, né, a mesma mediocridade que eu tive com a 16-35mm, eu tive com a 10-22, então aí a Canon ficou pau a pau. Depois a gente foi para 17-40 f4L USM, que é uma lente que aí eu concordei com o que a Canon tá fazendo, porque é o f4 na linha zoom aí da série L, que ela não é tão cara, né, que ela é uma lente que não beira os $700, então para ter performance ótica e questionável em abertura máxima, a 17-40mm no full frame funcionou. E foi só agora em 2014 e 2015 que eu comecei a experimentar de fato o grande angular do cacete aí, que foi com a 14-24 f2.8G da Nikon, né, que a gente sempre aí teve os switchers, né, o pessoal que sai da Canon e vai para Nikon por causa dessa lente, e eu tenho que concordar que no mercado não tem nada que chega perto dela. Ela tem aí a mesma facilidade do zoom, né, mas ela começa nos 14mm, a mesma coisa da Canon, e tem a grande abertura f2.8 que a Sigma não chega. E agora, recentemente, final do ano passado, começo desse, eu fiz o review da 10-18, que é uma objetiva nova aí, de uma série de 3 lentes que a Canon acabou de apresentar, a EFS 10-18 para o sistema crop, com motor com motor STM estabilizador, e a nova 16-35 f4 LS USM, e agora em 2015 eles surpreenderam o mercado, indo no full frame ainda mais amplo que o 12-24, com a 11-24 f4 L USM de $4.000, aliás, de $3.000. E eu finalmente testei então a Sigma 816 f4.5 5.6 DCHSM para o APS-C, e a gente chegou nesse vídeo. Qual é a minha opinião sobre todas essas objetivas?
Bom, a Sigma tem aí o mercado low cost, né, que vai ser um preço muito mais acessível do que a gente tem nas first parties Nikon e Canon. E eu acho que a 12-24, pelo menos aqui nessa geração 2, eles têm uma ganhadora, né? Essa daqui é uma lente mais ampla do que você vai ter nos 14mm e ela custa menos da metade na Canon e eu acho que custa aí 50% mais barata do que essa 14-24. Então essa 12-24 é um no-brainer para quem tem Canon. Mesmo as 12-24 no APS-C vão continuar sendo amplos. Agora, a 8-16, eu tenho que questionar aí o que a gente tem no restante do mercado. A Canon tem lá essa de 10 anos, né, a EFS 10-22, que eu estou com ela aqui. Vocês sabem que eu pego essa lente emprestada para usar na minha Blackmagic Cinema Camera. Tá aqui a caixinha dela, vamos colocar a caixinha dela aqui atrás. Que é uma lente que eu sei que a performance dela não é das melhores, só que não é disso que vivem as imagens, né? Esses vlogs do Zek Batalha a gente sempre vai chegar nesse argumento que não é de performance ótica que vivem as imagens. Então eu gosto muito dessa lente e eu questiono aí por que a 8-16 da Sigma é ainda mais cara que essa Canon aqui de 10 anos atrás. Você estaria pagando aí um premium por causa desses 2mm e a construção delas difere bastante porque a Sigma ela tem bastante metal, coisa que a Canon é majoritariamente de plástico, mas a Canon tem o motor USM e a Sigma tem o HSM que não fica tão atrás. Mas a Canon aceita filtros aqui na frente, coisa que a Sigma, quando você tá lá só em 16mm, que esse thread de filtro aqui removível, ele vai servir para alguma coisa. Qualquer coisa abaixo dos 16mm gera vinheta. Então no meu caso aqui no vlog do Zek, eu preferi ficar com a 10-22 porque ela tem aqui uma rosca de filtro de 77mm na frente, que é muito bacana aí para o grande angular. E o pessoal que está começando agora, mesmo se eu tivesse que comprar agora com toda essa experiência, cara, com dólar a 3, ou mesmo que o dólar não tivesse a 3, a EFS 10-18 f4.5 5.6 é a única grande angular que a gente tem para o APS-C. O que é o APS-C? O formato menor que eu vou usar tanto na minha Blackmagic Cinema Camera, que é menor que o APS-C, e ela tem o estabilizador de imagem, que é uma mão na roda, que nenhuma dessas aberturas aqui vai facilitar para vocês. Você tem aqui uma vantagem do f2.8 para o f4.5 de quase 2 stops aí de luz. Só que o estabilizador da Canon beira os 4 stops, então elas são muito mais vantajosas você ter uma objetiva com estabilizador do que você ter aí uma objetiva com f2.8. E também eu não tenho como justificar, aquela lente custa apenas $300. Se eu tivesse que começar hoje nesse parafernália toda do grande angular, e especialmente aí no APS-C, não tem nada melhor do que a Canon 10-18mm f4.5, 5.6 e S STM. E essa aqui é a batalha, né? A gente não tem como fazer uma batalha aqui, que a gente vai beirar numa batalha de formatos, porque a gente tem a 12-24 para o full frame, que ela é uma lente aí muito bacana, ela é acessível, ela é extremamente grande angular no full frame em 12mm, só a Canon de $3.000 vai bater essa lente, e ela continua grande angular aí nos formatos menores, né? Inclusive eu já tive clientes que reclamaram que os 12 são amplos demais. Então eu já usei a 12-24 mesmo no APS-C para fazer aí o grande angular, que vai continuar ultra grande angular, mas não tão extremo assim. E essa 8-16, por mais que eu tenha adorado a construção, a performance ótica seja bacana, e ela não ultrapasse aí os $1.000, a gente não tem como nos enganar que a gente tem a 10-18, principalmente aí na Canon com estabilizador e o motor STM. É isso, gente. Eu sinceramente, com esses anos já de fotografia, eu tô vendo que não necessariamente a gente tem que gastar uma fortuna para ter o melhor equipamento. Eu amei a 10-18, que é a mais barata dessas todas. Eu não estou com a 10-18 porque aqui o vlog do Zek eu deixo os equipamentos aí de volta no mercado de usadas para continuar aqui abastecendo o review para vocês. Mas se eu tivesse que começar hoje, ela não tá aparecendo aqui, é a 10-18 a minha favorita aí no mercado do ultra grande angular aqui do vlog do Zek, que a gente tá aí no YouTube e no Vimeo. Vocês podem ter lido todos esses reviews lá no blog do Zek. Quero mandar um abraço para todos vocês, espero que vocês estejam fazendo aí uma compra aí um pouco mais informada, né, em relação a essas lentes. Eu gosto de todas elas, só que vocês têm todas essas opções para colocar uma no bolso do outro, né? Eu aqui no blog do Zek, sinceramente eu não tô me importando aí com classe, com os 8mm a mais, construção de metal e nem a performance ótica, que todas são muito boas. Eu desconheço quem vai ter algum problema aí com qualquer impressão dessas lentes. Só que vamos então, já que tudo isso é tão bom, vamos economizar. E por isso que eu fico com a $300 aí da EFS 10-18 f4.5, 5.6 e a SSTM. Um beijo, o Moji sempre, espero ter ajudado vocês.